Então, beleza, senhores. Muito bom, muito bom, muito bom. Galera, ontem, então, para quem não estava, o que a gente fez? A gente tentou e conseguiu, né, aplicar as leis de Newton, ou tentar descrever um movimento dentro de um referencial não inercial. Essa é a jogada do capítulo 10 aí do livro de vocês. É a gente sair da casinha, naquilo que vocês estão acostumados, a trabalhar sempre com referenciais inerciais, de sair da zona de conforto e ir para um referencial acelerado. Isso envolve alguns problemas, principalmente porque, quando você fala em referencial acelerado, você principalmente fala em rotação. E por que isso é tão importante? Porque nós, seres humanos, estamos dentro de um referencial não inercial, que é o planeta Terra. Né? É claro que você pode adotar aproximações, né? Tipo, professor, mas a gente não pode falar que o planeta Terra ele é um referencial inercial, não? Aí você pode falar, cara, você pode, dependendo da situação. Então, se você quiser trabalhar com poucas distâncias ou intervalos de tempos curtos, aí você pode pensar que a Terra ela é parada, né? Ela é fixa, ela não gira e plana. Não tem problema, você tem essa aproximação, ela funciona muito bem. Só que quando você vai lidar com coisas muito distantes, que movimentos muito longos, ou com massas muito grandes envolvendo aqui o planeta Terra, aí, galera, o movimento de rotação da Terra, ele começa a dar suas caras. Então, nesse contexto, a gente acaba tendo que lidar com um referencial não inercial, beleza? E lembrando, o que é um referencial não inercial? É todo referencial que tem uma aceleração em relação a um outro referencial inercial. Aí você fala, ué, professor, então qual seria o outro referencial inercial em relação a gente? Aí você pode escolher, cara. Você pode escolher o Sol, como sendo um outro referencial não inercial. Você pode escolher, por exemplo, uma estrela bem distante, está lá fixa no céu, você pode escolher ela como referencial, né, aproximadamente inercial. Então, vocês percebam que para cada referencial não inercial, você sempre pode escolher algum referencial inercial. Tá beleza? É óbvio que não existem referenciais absolutos. Tipo, não existe nenhum referencial no universo que você pode falar, esse é o referencial inercial para todo mundo. Isso não existe. Não existem referenciais privilegiados, digamos assim, né? Todos os referenciais são iguais, estão em pé de igualdade. Só que você sempre vai comparar um em relação ao outro, tá bom? O que nós estamos fazendo aqui é comparando um acelerado com o outro não acelerado. E aí nós estamos dentro do acelerado. Essa é a jogada. E ao estar dentro de um referencial acelerado, galera, nós vamos vislumbrar coisas que nós não estamos acostumados, efeitos que nós não estamos acostumados, mas que você vê no seu dia a dia acontecendo. Né? Hoje nós vamos matematizar um pouco mais isso de uma maneira mais contundente, digamos assim. Tá bom? Então, o que a gente fez ontem? A gente primeiro escolheu um referencial não inercial em translação, né? Então, pegou, por exemplo, um vagão, colocou ele acelerado em relação a uma pessoa lá fora, e aí você se coloca dentro do vagão e observa um pêndulo dentro do vagão, e você vê que ele está deslocado para um lado. E qual é a sua visão disso tudo? Você dentro desse referencial não inercial. É você falar, olha, além da força peso e além da força de tração, existe uma força puxando esse cara para lá. Então, quando você vai para um referencial não inercial, você precisa incluir no seu sistema uma força que não estava lá quando você olhava de maneira inercial. Né? Quando você olha para um pêndulo, mesmo que você esteja do lado de fora do vagão, olhando para o pêndulo dentro do vagão, você só atribui duas forças, o peso e a tração. Né? Mas quando você entra no referencial não inercial, você passa a somar uma nova força. Essa nova força é chamada de força inercial. Essa força inercial, galera, repetindo as palavras de ontem, é uma força chamada de não newtoniana. Por quê? Porque essa força, ela não vem de uma interação com outro corpo, beleza? Ela não tem um par ação e reação,
Então, ela não obedece à terceira lei de Newton. Então, em alguns lugares, vocês podem encontrar isso como uma força fictícia. As pessoas chamam de força fictícia. Né? Então, por exemplo, a força centrífuga é isso. Tu está dentro de um carro fazendo curva. O seu corpo ele é jogado para fora da curva. Né? Mas existe... Você sente essa força te jogando para fora da curva. Mas você não sabe de onde ela vem. Você não sabe o que está produzindo essa força. Essa força não é uma interação de outro lugar, né? Eu não sei se vocês viram lá a palestra do professor Sérgio Ulloa, quando ele fala que a questão da gravidade lá, da relatividade, quando ele olha para velocidades de galáxias, nas bordas das galáxias, existe uma discrepância com relação à relatividade geral, e para ele isto é uma questão de referencial. Então, uma questão de referencial é uma coisa muito séria na física. Isso pode trazer efeitos muito fortes. Isso pode trazer efeitos muito fortes. Inclusive, consequências, né? Em termos de você medir coisas. Porque quando você está dentro de referencial não inercial, como nós estamos, lembre, você precisa atribuir novas forças lá dentro. Novas forças. E essas forças são chamadas de forças fictícias, ou forças não newtonianas, ou ainda forças inerciais. Beleza? Mas hoje vamos montar a matemática disso com mais clareza. Alguém quer comentar alguma coisa desse assunto da aula de ontem? Está todo mundo tranquilo? Posso seguir o barco aqui? Hoje está todo mundo, né, lá? Está todo mundo aí, os 10. Faltando só mais um, que é o Kepler. Pode seguir então, né? Show. Então tá. Galera que não estava aí, não assustem, depois vocês vão pegar essa parada. Tá? Tenta acompanhar a aula de hoje, mas não deixem de assistir a aula de ontem. Bom, o que a gente fez ontem, galera? Basicamente, a gente conseguiu descobrir uma relação entre a taxa de variação de qualquer vetor comparado no referencial acelerado com o referencial não acelerado, né? Basicamente, o inercial e o não inercial. E existe uma equação que relaciona isso. Então, eu vou repetir ela aqui, que a gente vai usar ela hoje. Então, ontem o que a gente fez? Uma relação entre os referenciais S e S'. Usei o S para uma coisa e esqueci do outro. Referenciais S. Pronto. E S'. Bom, reforçando. O referencial S é o referencial onde você está no referencial que gira. Ou seja, no referencial não inercial, que é o que nós estamos preocupados a partir de agora. O outro referencial, não. O outro referencial é o S'. É o referencial em que você se coloca numa posição, por exemplo, fixa, parada, olhando para o referencial girante. Tudo bem? E aí a gente chegou numa equação que era assim, ó. A taxa de variação de uma quantidade vetorial qualquer. Essa quantidade vetorial pode ser qualquer coisa, tá, galera? Pode ser uma velocidade, pode ser uma velocidade angular, pode ser uma aceleração, tá bom? Então, a taxa de variação, então, a derivada de uma quantidade qualquer que nós chamamos de B. O livro de vocês chama de Q. Mas eu não gostei da letra Q, não. Então, dt, medido no referencial
S', ou seja, o referencial não inercial, ele corresponde a essa mesma taxa de variação dB dt, medido no referencial girante, que é o S, onde nós estamos, mais uma contribuição vinda da rotação. Então, mais um produto vetorial da velocidade angular com que o eixo está girando, vetorial com essa quantidade B. Tá bom? A gente encontrou essa expressão ontem. Bom, então vamos aplicar isso para algumas coisas, né? Fazer uns exemplos aqui para ficar claro na cabeça de vocês. Primeiro exemplo, galera. Vamos encontrar uma relação da aceleração angular. Aceleração não, né? É aceleração. Aceleração angular. Tá, como é isso? Eu sei que a velocidade angular é o φ ponto, né? A velocidade angular é o φ ponto, que é o nosso ômega. Então, o ômega, galera, vetor ômega, ele corresponde a uma velocidade angular. Se eu derivar ele em relação ao tempo, eu tenho uma aceleração angular. Então, isso é o d ômega dt. Lembrando que esse ômega a gente construiu ele como sendo vetorial, hein? Vetorial. Vamos chamar essa equação aqui de 1, porque a gente vai usar bastante ela. Tá bom? Usando a equação 1, usando a equação 1, a gente faz o seguinte, então, ó, a taxa de variação desse vetor ômega é ele que nós estamos estudando, medida no referencial S', vai ser igual a taxa de variação de ômega dt, medido no S, mais uma contribuição da rotação dos eixos, que é dado para aquele produto lá, ó, ômega, vetor quem? Vetor a grandeza vetorial. E quem é essa grandeza vetorial? É o próprio ômega. Beleza? É o B, né? Era o B que aparecia lá. Só que, galera, um produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero. Esse cara aqui é zero. De maneira, então, que a gente chega na conclusão de que a aceleração angular medida por uma pessoa no referencial inercial coincide com a aceleração angular, ômega ponto, dessa pessoa, da outra pessoa que está no referencial girante, tudo bem? Então, vocês estão vendo que tanto faz você estar num referencial ou no outro referencial, vocês dois concordam com a aceleração com que o eixo roda. Então, você está rodando, se você estiver rodando cada vez mais rápido ou cada vez mais lento, a medida é a mesma dessa taxa de variação, tanto para quem está do lado de fora, quanto quem está do lado de dentro. Isso é uma concordância. Tá bom? Agora, vamos fazer uma segunda aplicação. Vou fazer o seguinte, olha. Aqui eu vou puxar uma seta. Puxar uma seta. Eu vou chamar esse aqui de A.
Eu vou chamar isso aqui de V. Tá, porque senão depois confunde algumas coisas. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou considerar um referencial fixo, chamado de S', e um outro referencial, galera, vou chamar de S, só que esse S, ele pode estar rodando em qualquer direção, e ele ainda pode estar caminhando, ou seja, transladando. Então, aqui eu vou associar dois fenômenos. É o fenômeno da translação e da rotação, tá? Vou botar assim, translação mais rotação. Beleza. O que é isso? Tem uma figurinha aqui para ajudar. Ver se eu acho ela. Essa aqui, ó. Então, o que vocês têm aí? Vocês têm o eixo x1', x2' e o x3'. Esse eixo é considerado fixo, tá, galera? Ele não está rodando, ele não está caminhando, ele está parado ou em movimento uniforme, mas pouco importa. A pessoa que está nesse referencial linha está no referencial onde as coisas estão fixas. Em relação a esse referencial, existe um outro, que é o do x1, x2 e o x3. Ele pode estar, galera, se afastando, se aproximando e pode estar rodando em qualquer direção, tá bom? E existe uma partícula no ponto P, né? Isso aí a gente fez um pouquinho na aula passada também. Essa partícula no ponto P, ela tem uma distância em relação ao sistema de referencial S', vocês estão vendo ali que é o R', e ele vetorialmente corresponde à posição dessa partícula em relação ao outro referencial, que é o R, mais esse Rzão aí, ó. Tá bom? Então, vocês têm três vetores. Um é a distância entre os referenciais, esse é o Rzão. O outro é a posição em relação ao referencial fixo. E o R é a posição da partícula P em relação ao referencial girante. O que eu vou fazer? Eu vou tomar, galera, a derivada dessas três quantidades aí, ó. O que vai acontecer? Sempre que você for pensar derivada, você vai falar derivada em relação a qual referencial? Por isso que eu boto um parêntese e coloco a letra lá embaixo, tá? Então, em relação ao referencial inercial, que é o que nós estamos acostumados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a derivada de R. Deixa eu arrumar isso aqui. dr, linha, dt, em relação ao S'. Isso vai ser igual à derivada do Rzinho, dt, em relação ao S, que é o cara que não, que é o cara que gira. É o referencial girante. Mas agora o Rzão lá, ó. Desculpa, eu estou tomando sempre em relação a S', tá? Desculpa. Então, drzão. Sempre que você tomar uma derivada, você toma uma derivada de todos os lugares em relação ao mesmo referencial. Então, dr, dt, em relação ao S'. Muito bem, aí vamos interpretar essas quantidades aí. Esse primeiro cara, ele está dizendo o seguinte: a gente sabe que derivada da posição em relação ao tempo, isso é uma velocidade, não é isso? Então, nós vamos chamar isso aqui de velocidade, galera. Velinha, por exemplo. O que é a velinha? É a velocidade da partícula em relação a S'. Eu vou escrever isso para você, Jazinho.
Quem seria esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é a velocidade da partícula em relação ao S'. Mas, usando a equação 1, olha para a equação 1, lá, ó, lá na esquerda, lá em cima. A derivada de uma quantidade vetorial em relação ao S', nada mais é do que a derivada dessa coisa em relação ao S, mais uma coisa que gira, né? Mais uma quantidade dada pela rotação. Então, esse cara aqui, ó, vai ser o V. Por quê? Porque é o dr dt, ok? Eu vou botar assim, ó. Vou botar aqui em cima. Isso aqui vai ser o dr dt em relação a S mais ômega vetor R. Isso da equação 1, hein, galera? Só que quem é o dr dt? É a velocidade. Então, esse aqui é a velocidade mais ômega vetor R. Ok? Deixa eu tirar essa perninha aqui, senão depois confundo. Beleza. E quem é o terceiro termo? O terceiro termo eu vou chamar de Vzão. É a velocidade com que o segundo referencial se move em relação ao primeiro. Então, vamos botar tudo isso numa equação só. Vai ficar assim, ó. V' é igual. V' é igual. Eu vou botar o Vzão na frente. Tá? Vzão. Mais, aí agora esse outro termo. Vzinho mais ômega vetor R. Isso aqui é como se fosse, galera, uma transformada de Galileu, uma transformação de Galileu para referenciais não inerciais. Tá? Para referencial inercial, é só você somar, fazer aquela ideia das velocidades, né? Só que aqui aparece um termo, ômega vetor R, que vem justamente do fato de ter agora uma rotação associada a esses dois caras. Então, vamos só escrever quem é quem aqui, para vocês depois não ficarem muito perdidos. Quem vai ser o V'? O V' é a velocidade de quem? Da partícula P, né? Então, de P em relação a S', que é o referencial inercial. Quem seria esse Vzão aí? Esse Vzão é a velocidade de quem? Entre os dois referenciais. Então, é a velocidade com que o referencial S viaja em relação ao referencial S'. Então, é a velocidade relativa, vou botar assim, a velocidade de S em relação a S'. Beleza? E quem seria esse Vzinho aí? Lá no livro de vocês, ele coloca um S aqui, ó, só para poder diferenciar, tá? Então, esse Vs, ele corresponde à velocidade de quem? De P, da partícula P, em relação ao S.
em relação a S. Beleza? E aí a última quantidade é o... Vou botar ele completo aqui, ó. Ômega vetor R. Essa aí é uma velocidade, tanto é que a gente está somando velocidades aí, né? São 4 velocidades. Então, é uma velocidade. Só que ela é uma velocidade, galera, devida à rotação, tá? Devida à rotação. Tem espaço aqui? Tem, não. Rotação de S. Rotação, a rotação dos eixos. Do referencial S. Beleza? Vamos dar um nome para essa equação, ela vai ser importante, a gente vai usar bastante ela também, vou chamar de 2. Beleza, galera? Então, o que eu fiz? A gente escreveu uma transformação de Galileu, entre aspas, para um referencial girante, tá? Para um referencial não inercial. Só para deixar para aqui, ó, esse cara aqui é um tal de VS. Bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para o termo que interessa. Vamos com muita calma. Vai aparecer, ou vão aparecer, duas forças, galera, que vocês até estão acostumados com ela, de uma certa maneira. A outra, nem tanto, tá bom? Eu vou chamar, então, aqui de por isso que eu botei de A e B lá, porque esse aqui é mais importante, ó. Vou chamar de força deixa eu ver se depois eu separo isso. Força centrífuga. Eu vou nem chamar de sabe por quê? Porque a gente vai falar disso hoje, então não vai numerar o outro. Força centrífuga. E a segunda força, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, mas não sei se vocês já estudaram ela. Centrífuga e força de Coriolis. Coriolis. Ou, se você quiser usar a pronúncia em francês, Coriolis, tá bom? Tanto faz. Eu acostumei a falar Coriolis, então eu falo Coriolis. Tem alguns vídeos em inglês que os caras falam Coriolis também, então nós não estamos errados. Então, força centrífuga é força de Coriolis ou Coriolis. Vamos lá, galera. Nós estamos falando de força. Se nós estamos falando de força, eu tenho que usar a segunda lei de Newton. Mas presta atenção, cara. A segunda lei de Newton, ela somente é válida para referenciais não inerciais. Certo? A segunda lei de Newton somente é válida para referenciais não inerciais. Então, eu tenho que começar de um referencial inercial e dali fazendo tomando estratégias para pular para o outro referencial. Então, vamos lá, eu tenho aqui, ó, para o referencial eu não posso sair aplicando a segunda lei de Newton para o referencial SS.
Por quê? Porque ele é não inercial. Então, para o referencial, eu vou frisar aqui, ó, inercial. S', a segunda lei do senhor Newton é... Vamos lá. O que é, então, esta coisa chamada segunda lei? Eu vou chamar de força F, galera, a soma de todas as forças que atuam na minha partícula, tá? Aí eu tenho ali força-peso, força eletromagnética, enfim. F é o conjunto das forças. Isso nós sabemos que nada mais é do que a massa que multiplica quem? A aceleração. dv, dt, olha só, medida onde? S'. Tá vendo a jogada? Essa velocidade, então, galera, é a velocidade linha. Por quê? Porque a velocidade da partícula em relação ao referencial inercial. Estão sacando a lógica do negócio? Então, eu vou pegar aquela transformação de Galileu com rotação do slide passado, do quadro passado, e vamos calcular essa derivada aí, tá? Então, eu dei um nome para ela, né? Chamei de 2, se eu não me engano. Olha aí, 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada desse troço todo. E vamos ver o que vai dar. Então, de acordo... Opa. Vou trocar de cor. Caraca, tá tão quente, galera, que tá suando aqui, chega a estar escorregando o tablet. Então, de acordo com a equação 2, nós vamos derivar todo aquele tensional. Então, a derivada dv' dt em relação ao S', isso tem que ser igual a quem? Vamos lá. Então, ó, vai ser a derivada do Vzão em relação a T. Então, vai ser a derivada do Vzão dt medida em S', mais a derivada do Vs, ó, a derivada do Vs dt em relação a quem? Sempre em relação à linha, porque eu estou olhando do referencial inercial, mais a derivada de dt daquele produto vetorial lá, ó. Ômega, vetor, R, tudo em relação ao S'. Então, todas as derivadas são em relação ao referencial inercial. Isto é segunda lei de Newton. Ficou faltando nada não, né? Não, olha aí, derivei um, derivei outro, e derivei o segundo termo. É isso aí. Tá, só que aí nós vamos com calma agora, galera. Eu vou fazer um de cada vez, tá? Para a gente não se confundir. Um de cada vez. Quem seria a primeira derivada aqui, ó? Vou chamar isso aqui de... Não vou chamar de nada não. Ou vou chamar?
chamar. Vou chamar esse aqui de 1. Vou chamar esse aqui de 2. Vou chamar esse aqui de 3. Então, a primeira coisa, 1, é a derivada de V em relação ao tempo, em relação a quem? Ao S'. O que é isso? Aí você pensa, cara, o Vzão é a velocidade com que o referencial não inercial se afasta, ou se aproxima, né? Então, se eu derivo isso em relação ao tempo, isso tem que dar uma aceleração. Então, como a gente está usando letra maiúscula para representar a relação entre os referenciais, eu vou chamar isso aqui de R2 pontos. Tá bom? Por quê? Porque a aceleração, claro, medida em relação ao S, né? Medida em relação ao S, do referencial girante se afastando ou se aproximando em relação a ele. Deixa assim por enquanto. Segundo pedaço. O segundo pedaço dá um pouquinho mais de trabalho. Como que tem aqui, a gente já consegue... O segundo pedaço, galera, ele vai ser a derivada de Vs. Vamos botar aqui. Em relação ao S'. E nós aprendemos a fazer isso, né? Isso vai ser a derivada de Vs em relação ao tempo, medida no referencial S, mais o termo de rotação. Ômega, vetor, Vs. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem seria então, esse dv SDT? Ora, galera, dvs dt é a derivada da velocidade da partícula em relação ao referencial S. Então, isso é a aceleração da partícula em relação a esse referencial S, né? Então, vai ser a aceleração, vou chamar de R2 pontos, tá bom? R2 pontos, mais ômega, vetor, Vs. Beleza? Não se perde não, hein, galera? Não se perde não. Só para a gente não se confundir, esse cara aqui, ó, eu vou botar um S', tá? Porque está sendo medido em relação a S'. Isso é importante. Vamos para o terceiro pedaço. Então, o terceiro pedaço, eu tenho que pegar uma derivada em relação ao tempo de um produto vetorial. Aparentemente parece estranho, né? Mas vamos lá, esse aqui é o pedaço 3. Eu quero tomar a derivada... Pode. Não. Em relação ao tempo, de uma quantidade chamada ômega, vetor R, só que medido no S'. Então tá. O que é isso? Primeira coisa, o que a gente faz? A gente faz a regra do produto, né? Deriva o primeiro, vezes o segundo, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro. Então, se eu derivar, galera, o ômega, vocês viram que a derivada do ômega tanto faz medida em relação ao S ou em relação a S', a derivada do ômega continua sendo a mesma.
que vai dar o quê? Ômega ponto. Tá? Então, não vou nem precisar colocar S ou S' para esse cara. Vetor R, agora mais ômega vezes a derivada do segundo. Então, ômega vetor, muito juntinho aqui, né? Ômega vetor dr dt, só que medido ainda no S', a gente não fez a troca ainda, né? Tá acompanhando? Então tá. Então o que é isso? Deixa eu repetir aqui, ó. Então, dt de ômega vetor R em S', isso vai dar. Então, o primeiro termo já está posto. Ômega ponto vetor R mais ômega vetor essa derivada aí. E essa derivada aí, o que a gente vai fazer? Vai usar a equação lá em cima que a gente aprendeu a derivar as coisas de um referencial até o outro. Então, isso aqui vai dar a derivada do R em relação ao tempo medida em S, mais o termo da rotação. Ômega vetor R. Beleza, galera? Ômega vetor R. Então, o que é isso? Isso é ômega ponto vetor R mais ômega vetor dr dt, olha só, esse é o Vs, né? É a nossa velocidade, ou o R ponto. Ômega vetor R ponto, mais agora multiplica o ômega lá de fora, com outro termo lá dentro, vai dar ômega vetor R, certo? Então, multipliquei esse aqui e esse aqui. Foi isso que eu fiz. Bom, agora vamos voltar. Então, o que nós temos, galera? Eu estou pegando a derivada de V' dt no referencial S'. E o que isso me deu? Isso me deu, o primeiro termo foi um R, dois pontos, que é a aceleração do referencial, né? Vou botar o S' aqui, para a gente não se confundir. Mais quem? Então, mais quem? Segundo pedaço, olha lá. Apareceu um R, dois pontos, que é a aceleração da partícula, medida, agora quando eu não colocar nada, nenhuma letra, quer dizer, galera, que está medida em relação ao nosso, hein? Está medida em relação ao não inercial, que é o S, tá bom? Está medida em relação ao nosso, que é o não inercial. Então, R dois pontos mais, quem é esse V aqui, galera? Ó, esse V, né, a velocidade da partícula em relação ao S, esse cara é o R ponto. Então, mais ômega vetor R ponto. Tá bom? De novo.
Tirei a letra de referência, quer dizer que nós estamos no referencial S, que é o referencial que está girando. Show. Mais quem? Agora o termo 3. Não é isso? É isso. Cadê? Não, já foi o termo 1, já foi o termo... Não, ainda está faltando... Não, não está faltando nada não. Isso. Agora o termo 3. Quem é o termo 3? É o ômega, ponto, vetor R, mais ômega, vetor R ponto, mais ômega, vetor R. Legal. Então, vai ficar assim, ó. D, V'. Lembra que isso aqui é a aceleração da partícula, hein? Só que tomada no referencial S'. E a gente está descobrindo como que ela é vista pelo outro referencial. É isso que a gente está fazendo. Aí vai aparecer aqui a aceleração entre os frames, né? Então, Rzão. Se quiser, dá para trabalhar com ela, tá? Só que eu não vou mexer com esse cara agora, então por isso que eu não quero abrir esse Rzão aí. Mas dá para você escrever, claro, isso aí em relação ao S. Eu vou deixar assim. Então, olha só, galera, eu tenho dois termos em comum aqui, ó. Eu tenho esse termo e eu tenho esse termo. Eles são iguais. Se eles são iguais, eu vou juntar os dois, tá bom? Então, vai ficar mais R dois pontos. Esse é muito importante, porque essa é a aceleração da partícula medida no referencial S. Então, mais duas vezes, juntei, ômega vetor R ponto, mais, aí tem um termo aqui, ó, ômega ponto vetor R, mais o último carinha, que é ômega vetor R. Bom, aí você fala, pô, professor, aceleração aí apareceu um bocado de termo, hein? Foi. 5 termos. Aí vamos tentar entender o que é cada um deles. Pega uma guia para mim? Pode ser. O que significa cada um desses termos? O primeiro termo, galera, o Rzão, é a aceleração do referencial que está se afastando ou se aproximando do inercial, medido em relação ao inercial, tá? Dá para abrir ele também, mas eu não quero agora. O segundo termo, Rzinho dois pontos, é a aceleração da partícula que está viajando dentro do referencial não inercial, beleza? Em relação a esse referencial não inercial, somado com um termo que aparentemente me parece estranho, que é um cara ômega vetor R ponto, mais um outro termo que tem a ver com a aceleração de rotação dos negócios, e um outro termo que eu também não sei muito bem o que é. Bom, o que eu sei o que é, a gente pode simplificar. Tá bom? Mas antes, vamos fazer o seguinte, como é que fica então a nossa segunda lei? Nossa segunda lei, galera, ela fica assim, ó. Deixa eu para colocar aqui, né? Então, nossa segunda lei do senhor Newton vai ficar assim, ó. Força resultante vai ser igual a quem? Olha só, lá para nossa historinha ali da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Então vai ficar massa vezes toda essa desgraceira que apareceu agora aí, ó. Que é Rzão, dois pontos. Vou botar uma linha. Mais um Rzinho, dois pontos. Mais 2 ômega vetor
R ponto, mais ômega ponto, vetor R, mais um último termo esquisitão, que é ômega vetor R. Pronto. Acabamos de escrever a segunda lei de Newton e tentando relacionar os dois referenciais. Agora, vamos simplificar um pouco nossa vida, né? Já que a gente já tem a geralzona. Então, vou escrever aqui, galera. Para simplificar, vou botar de pé, né? Então, para simplificar, vamos supor um referencial S lembrem que o S é não inercial. Sem translação, tá certinho? Translação, tá certinho. Sem translação e com velocidade angular constante. Então, com ômega constante. Tá bom? O que significa isso? Isso significa que eu estou escolhendo um referencial que ele não anda, ele não se afasta e nem se aproxima do inercial. Em outras palavras, o Rzão, 2 pontos, é 0, tá bom? E ele não aumenta a rotação e nem diminui a rotação. É isso que está acontecendo. Tá bom, galera? Então, é como se você tivesse dois referenciais. Imagina, é você aí parado, beleza? E outro referencial é, por exemplo, um carrossel na sua frente girando. Ou então você, imagina uma formiguinha em cima de um disco de rotação da sua vitrola, tá bom? A sua vitrola não está se afastando de você, e nem está vindo na sua direção. Você está parado, olhando para a vitrola com o disco girando. Aí, a formiguinha que está lá dentro, está dentro de outro referencial, o referencial girando. Então, a relação aí é, o R 2 pontos é 0, o Rzão, porque não tem translação entre a vitrola e você, tá bom? E a vitrola não aumenta a rotação e nem diminui a rotação, então ela gira com a mesma velocidade angular sempre, tá bom? Isso é uma aproximação, uma simplificação boa para estudar, por exemplo, fenômenos aqui na superfície terrestre. Por quê? Porque eu posso colocar, vê se vocês concordam comigo, eu posso pensar numa esfera, que é o nosso planeta, fazer um desenho tosco aqui, ó. Eu posso pensar numa esfera tridimensional, né? Então, x, y, z. E aí eu posso pensar num segundo eixo que coincide, o segundo sistema de referência, que coincide com esse eixo aqui, porém, o x e o y, eles rodam. Por quê? Porque eu tenho a rotação da Terra. Aí você fala, professor, mas e outro referencial fixo? Ele é fixo em relação a quem? Ele é fixo em relação às estrelas. Beleza? As estrelas estão lá mais longe, que elas estão fixas em relação a gente, então a gente pode tomar elas como referencial. Beleza? E a outra é o sistema da Terra girando em torno desse eixo. Então essa aproximação, essa simplificação, ela explica muita coisa do nosso próprio planeta, do nosso próprio movimento aí, em relação ao nosso eixo.
Feito isso, como é que fica a segunda lei? Olha lá. Ela vai ficar assim, ó. A força newtoniana é igual a massa que multiplica. Olha lá, galera, vai embora dois termos daqui. Esse carinha aqui eu vou marcar de roxo, tá? Vai embora esse carinha aqui, ele vai ser zero, e esse carinha aqui vai ser zero, tá bom? De novo, nosso sistema não se afasta nem se aproxima, e ele não acelera a rotação. Então, esses dois termos, eles somem. Então, nossa equação ficará assim. Eu já vou passar a massa multiplicando, beleza? Então, vai ficar m vezes r dois pontos, ok? Mais duas vezes m. Aí tinha aquele termo ômega vetor r ponto, ok? Mais, aí o n vai multiplicando um terceiro termo, que era aquele feio lá, né? Ômega vetor R. E ele não vai zerar, hein, galera? Ele não vai zerar. Bom, do ponto de vista do referencial girante, a gente vai tentar escrever uma segunda lei de Newton para ele. E quem é esse ele? O que essa partícula, então, tem como força, como segunda lei de Newton? A gente isola m vezes r, dois pontos. Isso não é a massa vezes a aceleração da partícula, só que em relação ao referencial S, que é o que está girando, isso vai ser igual, então, a quem? A soma de todas as forças que agem sobre esta partícula. Essas são as forças newtonianas, mas aí aparecem duas forças que passam para lá. 2 m ômega vetor r ponto, e esse outro carinha m ômega vetor ômega vetor r ponto. Olha que legal, galera. A gente escrevendo o movimento de uma partícula dentro de um referencial que gira, além das forças newtonianas, que é força-peso, força eletromagnética, empuxo, o que você quiser. Forças que aplicam nessa partícula. Por ela estar sob efeito de rotação, ela vai sentir a ação de duas forças novas. Essas duas forças novas você conhece como sendo a força centrífuga, que é essa aqui, e a outra, que talvez seja nova para vocês, é a força de Coriolis, ou Corioli. Legal, né? E essas duas forças, galera, elas, vamos interpretar elas com muita calma, porque elas são muito legais para a gente estudar. Tá? De uma maneira geral, então, eu vou escrever assim para vocês. Ó. A força efetiva, que a gente chama, sentida pela partícula em movimento dentro de um referencial não inercial, a equação de movimento dela é dada por isso aqui, ó. Força, a soma de todas as forças newtonianas, mais dois termos não newtonianos, que é chamado de força de Coriolis, eu vou chamar de F cor, mais uma força centrífuga.
Beleza? E quem são esses caras? Vamos só colocar aqui para deixar tudo ajeitadinho para vocês, ó. A força de Coriolis é menos, esse sinal de menos é importante, tá? Menos 2 vezes a massa vezes ômega R, vetor, e a força centrífuga é igual a menos M ômega vetor R. Certo, galera? Claro que você pode tirar esse sinal de menos aí se você inverter a ordem do produto vetorial, né? Vocês sabem que o produto vetorial, se você troca a ordem, você acaba trocando o sinal do produto, né? Galera, vamos tentar entender, ó. Eu tenho aonde isso? É esse aqui? É esse aqui. Olha para esse desenho e vamos entender algumas coisas. O que está acontecendo aqui, galera? Existe um eixo girando, né? Você pode chamar de eixo Z. Tal. E esse eixo, ele gira com um vetor velocidade angular dado por esse ômega aqui, ó. E ele está girando no sentido horário. Então, de acordo, igual a gente fez ontem, regra da mão direita. Se você abraça esse eixo de rotação no sentido de giro, você vai ter um vetor apontado para cima, e esse vetor, galera, é o ômega. Senhores, eu preciso que vocês tomem muito cuidado agora, tá? Eu não estou aí do lado de vocês para mostrar, nem estou na sala de aula para mostrar. Então, tente acompanhar o que eu estou falando. Tente acompanhar o que eu estou falando. Eu vou indicando por setas aqui, daqui a pouco eu apago esses negócios. Enquanto esse cara gira nesse sentido, a minha partícula, ela está aqui, ó. Aqui está a minha partícula. A posição R dela, vocês estão vendo que nós estamos tomando isso dentro do referencial, né, que está rodando lá. E ela girando, o que ela vai ter? O que seria, por exemplo, o produto ômega vetor R? Lembra que o produto vetorial você usa a regra da mão direita. Aponta os 4 dedos na direção do primeiro vetor. Então, para onde que aponta o vetor ômega? O vetor ômega aponta para cima, certo? O produto vetorial desse cara com o R, então você corre seus 4 dedos na direção do R, seu dedão aponta para essa direção aqui, ó. Essa é a direção do produto ômega vetor R. Beleza? Agora você vai fazer o ômega vetor R. Então você vai pegar essa quantidade aqui, ó, e vai multiplicar vetorialmente de novo por um ômega. Tá bom? Então, de novo, ó, os 4 dedos na direção do ômega, só que agora você vai correr a sua mão fazendo o produto vetorial na direção desse que a gente acabou de descobrir, que é o ômega R. Tá lá. Isso faz, galera, um vetor que aponta para dentro da trajetória. Ele escreveu aqui para vocês, ó. Estão vendo ele? Tem que formar 90 graus, né? Porque é um produto vetorial. Então, esse ômega vetor R, ele aponta para dentro. Mas a força centrífuga tem um menos. Esse menos faz com que tenha uma força, ó, para fora. Olha que louco. Beleza? Por isso que essa força é atribuída a uma força centrífuga. E é legal, porque se você pensar no caso mais simples, né, imagina todo mundo perpendicular aí. Se você faz o caso mais simples, aqui fica M, ômega vezes ômega é ômega ao quadrado, vezes R. Isto é, em módulo, igualzinho à força centrípeta. Então, em módulo, a centrípeta e a centrífuga são idênticas, tá bom?
Só que uma aponta para dentro e outra aponta para fora. E essa centrífuga, ela é não newtoniana. Ou seja, ela não existe. Não que ela não existe, essa palavra não existe, é muito forte. Mas você, quando está dentro de um referencial não inercial, você sente ela te jogando para fora da trajetória. Então, assim, ela existe. Ela só não é proveniente de um outro corpo. Ela é, na verdade, uma força que a gente chama de força inercial. Tudo bem? Aí você pode falar, professor, e essa coisa aí chamada Coriolis? Que diabo é essa força aí? Bom, essa força aí é o seguinte. Imaginem de novo a sua vitrolinha. Eu vou fazer um desenho tosco aqui. Ela está girando no sentido anti-horário. Beleza? Então, isso quer dizer que o seu ômega, vetor ômega, ela aponta para cima. Lembram dessa notação aqui, ó? É um vetor saindo do papel, saindo da tela do computador de vocês ou do celular. Tá bom? Porque a sua vitrola está girando no sentido anti-horário. Se você colocar uma formiguinha aí dentro, ela automaticamente está no referencial não inercial. Tá bom? Vamos supor que ela tenta correr para fora da trajetória. Ela tenta fugir com esta velocidade. Isso aqui, galera, é o R ponto. Tá bom? Faz o produto vetorial, que está escrito aqui, ó, da força de Coriolis, ou de Coriolis. Você está multiplicando ômega vetor R ponto, faltou um ponto. Ômega vetor R ponto. Então, o ômega está para cima. Beleza? O ômega está para cima. O R ponto está para a direita. Então, a força de Coriolis, que essa formiguinha vai sentir, aponta para cá. Ó. De maneira que, quando você olhar para essa formiguinha fazendo isso, a trajetória dela faz assim, ó. Olha que doido. Por quê? Porque a força de Coriolis empurrou ela para cima. E isso, galera, é muito visível. Isso é muito visível quando você tenta estudar movimentos no planeta Terra. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Vamos ver se fica claro. Coriolis. Corinthians, que mané Corinthians? Coriolis Effect. Vídeos. Galera, esse efeito de Coriolis, ele está associado à formação de ciclones. É por isso que, quando você pensa no planeta Terra, ele girando, quando você fala em coisas muito pequenas ou trajetórias pequenas, isso não tem efeito, né? Mas pensa numa grande quantidade de massa de ar. Vocês viram lá que a força de Coriolis depende de quem? Depende da massa e depende da velocidade. Então, se você pegar coisas caminhando durante muito tempo, isso faz diferença. Então, as massas de ar, elas caminham nesse sentido. Quando tem baixa pressão dentro da atmosfera, elas são desviadas pela força de Coriolis e fazem com que ciclones girem no sentido anti-horário no Polo Norte e horário no Polo Sul. Tá? É daí que a galera vem com aquela historinha de que a água escoa, acima do Equador, a água escoa no sentido anti-horário, no ralo, por exemplo, e no hemisfério sul no sentido horário. Não, isso é exagero. Vocês estão vendo que isso só funciona para coisas, para o nosso planeta. Para a gente poder ter uma percepção disso, você precisa de uma grande quantidade de massa e precisa de uma alta velocidade, né? Não é o caso de uma água escoando no ralo, tá bom? Isso certamente a pessoa força isso a acontecer, né, dada a condição inicial de você jogar a coisa para girar logo de primeira. Olha esse videozinho do MIT aqui, ó, do MIT. É bom? Deixa eu... Galera, responde aí para mim. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Ele está travando? Responde aí, rapidão.
Pra mim tá travando um pouco aqui, hein? Tá travando, né? Sim. Meio travado. Ah, que pena, galera. Que pena. Então eu vou fazer o seguinte, calma aí. Vê se agora melhora, calma aí. Porque eu tô passando para vocês o que está na tela do meu tablet, né? Eu acho que agora vai ficar melhor. E agora? Tá rodando? Ou ainda tá travando? Agora foi. Ótimo. Então eu vou narrando aqui um pouquinho do que está acontecendo. Os caras, inicialmente, galera, os caras estão parados, estão no referencial inercial, e nós, a gente é como se a gente estivesse no referencial da sala, parados em relação ao chão. E aí esses caras começam a jogar uma bolinha um em direção ao outro, certo? Quando eles estão também parados em relação ao chão, essa bolinha ela vai ter uma trajetória linear, né, linha reta, bonitinho, e não tem efeito de Coriolis aí acontecendo. Só que depois essa plataforma gira. E aí vocês vão ver que por ela girar, eles dois estão dentro de um referencial não inercial. E ao atirar essa bolinha ela vai sofrer do tal do efeito de Coriolis, que é isso que a gente tá falando. Então, já começa a pensar nos vetores aí, ó. A plataforma gira. Vamos ver aqui. Olha para onde ela está girando. Ela está girando no sentido anti-horário, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu não vou dar mais pausa, não. Vou deixar rolar. Olha lá, linha reta, bonitinho. Nada acontece, então não é o efeito do ar, né? Agora está rodando. Quando eles arremessam a bola, olha aí que doido, eles tentam jogar um em direção à outra. Só que por estar no referencial não inercial, a bola sofre o efeito de Coriolis, que é o que sofre as massas de ar na nossa atmosfera. Então, olha só, ele agora colocou, falei que não ia parar, mas vou parar. Ele agora colocou uma câmera vista por cima, só que ela está montada no chão. O que significa? É o referencial, galera, do chão. Vocês lembram que antes, quando do referencial do chão, quando ele jogava a bolinha andava em linha reta? Então, quando eles fazem isto, a bola tem que continuar andando em linha reta. Por quê? Porque você está vendo de um referencial inercial. Se era em linha reta antes, tem que ser em linha reta agora também. Só que como as pessoas estão se mexendo, então elas saem da posição. Aí isso faz com que as bolinhas não atinjam as pessoas. Então, esse referencial é o referencial inercial. Olha lá, é o que ele chama de rest frame. É o referencial em repouso. Então, olha só. Olha o que acontece quando ele joga a bola. A bola anda em linha reta. Olha lá. A bola anda em linha reta. Por quê? Você está no referencial inercial. Quem está se mexendo são as pessoas. Só que agora ele vai trocar. Ele vai colocar o referencial dentro do sistema. E aí, nós vamos nos colocar no referencial não inercial. E aí vai dar o efeito de curva ao Coriolis. Agora, tá vendo? Rotation frame. Você está dentro do referencial não inercial. Olha aí a curva da bola. Que loucura, cara.
Legal, né? Essa curvatura só pode ser explicada por existir uma força. Só que essa força, nós chamamos ela de força de Coriolis, do físico francês, que escreveu ela a primeira vez. Só que não é uma força newtoniana. Por quê? Porque não é nenhum outro objeto empurrando. Ela não tem reação. Então a gente chama ela de força não newtoniana, ou força inercial, e ela só existe por conta de você estar no referencial acelerado. E a matemática que a gente fez agora explica isso de maneira muito clara. Se você usar aquelas regras da mão direita aí, você consegue ver para onde que essa força aponta. Tenta aplicar a regra da mão direita aí para você ver. Ômega para cima, porque o carinho está girando, né, nesse sentido, e a velocidade para cá, ó, na sua direção. Aí você vai ver que a força aponta para a direita. Mas como tem um menos, a força de Coriolis é para a esquerda. E aí a sua bola, ela curva para o lado esquerdo, que você está vendo. Olha aí. Sacaram, galera? Bonito, né? Agora para o outro lado, ó. Olha lá, para o outro lado. Aí a força, ela cai, a bolinha vira para o outro lado. Olha que doido. Legal, né? Vou parar aqui. E aí, curtiram o efeito de Coriolis? Depois busquem no YouTube. Tem filmagens de ciclones e tempestades de satélites mostrando a rotação dessas massas de ar no sentido correto de Coriolis por conta da movimentação dessas massas de ar. E tudo vem dessa matemática aqui que a gente fez na aula de hoje. Legal? Massa, né? Quem não viu a aula de ontem, galera, não deixa de ver para a gente poder andar tranquilo, né? Sem atropelar as coisas. Vou parar a gravação aqui para a gente trocar ideia. Então,